Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Por bondade sua, abra a tua Bíblia comigo, livro de 2 Reis, no seu capítulo de número 4. Livro de 2 Reis, no seu capítulo de número 4. Enquanto você procura, quero aqui externar os meus agradecimentos. Primeiramente, quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade que Ele me concede de estar mais uma vez participando, aqui dando uma rápida palavra no Sábado do Fogo. Não sou digno, não sou merecedor, de fato não sou, mas o Senhor nos usa para que o seu nome seja glorificado. Quero louvar a Deus pela vida do pastor desta igreja, pastor Marcos, que Deus continua abençoando a sua vida, seu ministério e toda a sua família. Deus abençoe ao Daniel Almeida, Marcos Orlando e toda a sua família e toda a diretoria desse trabalho. Meus amigos pregadores que estão aqui, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. 2 Reis, capítulo 4, que diz: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que hei de fazer? Declara-me o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os seus vizinhos, vasos vazios, não pouco. Então entra e fecha a porta sobre si e sobre seus filhos, e deita o azeite em ti, em todos os vasos, em todos aqueles vasos, e põe a parte que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Ele fazia e lhes traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que cheios foram os vasos, disse aos seus filhos: Trazei-me ainda um vaso. Porém ele disse: Não há mais nenhum vaso. Então o azeite parou. Então veio ela e fez saber ao homem de Deus, e disse-lhe ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vive do resto. Meus amados irmãos, eu quero trazer uma rápida palavra dentro do tema desse trabalho. Nós podemos ver que 2 Reis, no seu capítulo 4, vai nos narrar uma história, uma passagem muito conhecida pela igreja. A história de uma mulher, aonde ela foi à procura do profeta chamado Eliseu, pedindo ali um socorro, pedindo ali uma ajuda para o profeta Eliseu. Quem foi o profeta Eliseu? O profeta Eliseu, ele foi sucessor ali do profeta Elias, aonde Eliseu estava no campo cuidando do rebanho de seu pai, quando ele viu ali Elias, e quando Eliseu viu Elias lançando a capa sobre ele, ele sentiu ali de seguir a Elias. E quando ele foi seguir Elias, ele voltou para sua casa, despediu da sua família e foi e seguiu Elias. Eliseu, ele chegou de ver Elias sendo levado ao céu no redemoinho, e quando foi levado aos céus, ali Deus começou a trabalhar na vida de Eliseu. Nós podemos ver que Deus usou muito o profeta Eliseu aqui na terra. E é uma passagem muito conhecida aqui no capítulo 4, que uma das mulheres dos filhos do profeta, quem eram os filhos do profeta naquela época? Os filhos do profeta naquela época eram homens que alguns deles eram solteiros, alguns tinham suas propriedades, outros eram casados, tinham sua família, e eles iam ali, reuniam em um lugar para poder aprender um pouco da palavra de Deus, que quem ensinava tinha que ser um profeta. Não só tinha que ter o cargo de profeta, mas tinha que ter uma experiência de vida como profeta para eles. E ali os filhos do profeta iam para aprender sobre o livro histórico da Bíblia Sagrada e também sobre as leis, principalmente a lei mosaica. E ali eles reuniam em lugares para poder aprender sobre a palavra de Deus. E ali uma das mulheres dos filhos dos profetas, uma mulher ali que tinha o seu marido, aonde ela vai chegar no profeta Eliseu e vai dizer: Meu marido, teu servo. Quando ela disse seu marido, que era servo de Eliseu, ela sabia que Eliseu tinha conhecimento de quem era o seu marido. Ela sabia que Eliseu tinha conhecimento de quem foi o seu marido. Eliseu conhecia o marido daquela mulher. Então aquela mulher vai dizer
para o profeta: o Senhor conhece o meu marido morreu, mas tu sabia que o meu marido temia muito ao Senhor, e depois que o meu marido morreu, meus filhos estão todos novos, não podem trabalhar ainda, mas veio os credores para poder querer comprar a dívida, para poder que eu pague o aluguel, mas não tem como eu possa pagar o aluguel, pois eu não trabalho, não tenho dinheiro, e eles ameaçaram para querer levar meus filhos para serem servos. Aí o profeta Eliseu vai perguntar: mas o que eu posso fazer? Mas o que eu posso fazer na tua casa? Declare-me o que você tem dentro da tua casa. Olha que interessante. O profeta Eliseu, ele não está pedindo recompensa daquela mulher. Ele não está pedindo dinheiro para aquela mulher, mas ele está perguntando: o que você tem dentro da sua casa? O que você tem na sua casa? Aquela mulher vai dizer: eu não tenho nada, somente uma botija de azeite. O que eu acho interessante é que o profeta Eliseu não estava atrás de recompensa, mas você perguntou: o que você tem na sua casa para que Deus possa trabalhar na tua vida? Às vezes você vai dizer: Senhor, eu não tenho nada, mas o Senhor está dizendo: não se preocupe, é com a tua voz que eu quero te usar. Também você está dizendo: Senhor, eu não tenho força, não te preocupa, porque eu te restauro, te deixo forte, e eu vou continuar te usando. Aleluia. Talvez você está dizendo: eu não tenho nada, mas Deus está dizendo: você ainda tem força para orar, você ainda tem força para jejuar, você ainda tem como buscar a minha presença. Através de você eu vou te usar, através de você eu vou te capacitar para que alcance outras. Então o profeta Eliseu não estava atrás de recompensa, mas ele queria saber algo que tinha na casa daquela mulher, para que Deus pudesse trabalhar na vida daquela mulher. Ele vai dizer: então vai até os teus vizinhos e pede vasos emprestados, mas não peça pouco. E ela vai ali ouvindo aquela palavra do profeta Eliseu, e vai dizer para os teus filhos: passa na casa de fulano, de Beltrano, e pede vasos emprestados, mas peça vasos vazios. É que eu acho interessante nesse texto é que o profeta diz para ela: pede vasos emprestados, entra na tua casa, fecha a porta sobre si e sobre os teus filhos, e derrama essa botija de azeite por cima dos vasos. Derrama o azeite que tem naquela botija, derrama em cima dos vasos. Aí aquela mulher vai na casa de uma pessoa conhecida, pede um vaso. Os seus filhos vai atrás de vasos emprestados. E detalhe, a Bíblia diz que eram vasos vazios. Quando a Bíblia cita vasos vazios, que significa que era vaso que não estava sendo utilizados. E se os vasos não estavam sendo utilizados, estava deixado de lado. Aí o profeta vai dizer: pegue esses vasos emprestados, porque eu vou começar a utilizar este vaso. Olha que interessante. Quando Deus disse para o profeta Jeremias: desce até a casa do oleiro. E quando ele desceu na casa do oleiro, e Deus disse: assim como o barro é na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão. O que eu acho interessante é que aquela mulher estava pedindo vasos vazios para serem utilizados. Aleluia. Olha só, eu vou explicar melhor para você da glória. Vaso vazio que não está sendo utilizado, ele é deixado de lado. Quando você era do mundo, você era deixado de lado. Quando você estava lá perdido nas drogas, você era deixado de lado. Quando você estava perdido na prostituição, você era deixado de lado. Quando você estava lá fora, perdido, menosprezado, humilhado, você era deixado de lado. Mas aí veio o Senhor Jesus Cristo e disse: não, está deixado de lado. O mundo ele é menosprezado, mas para mim ele vai ser utilizado. Aleluia. Lá no mundo ele é jogado fora, mas aqui eu quero usar ele, eu quero encher ele, eu quero que ele seja utilizado, pois é um vaso de valor. Lembra de Paulo? Quando Saulo estava ali indo na cidade de Damasco, quando Saulo ele teve um encontro com o Senhor Jesus, que ele fica cego, que ele entra na cidade de Damasco. Aí Jesus vai dizer para Ananias: desce até na rua direita, na casa de um homem chamado Judas, por um homem chamado Saulo de Tarso. Aí Ananias vai dizer: Senhor Jesus, o que eu vou fazer? Eu imagino o Senhor Jesus fazer isso aqui. Fala, Ananias, o que você tem que falar? Senhor, eu tenho ouvido falar muito dele. É um homem que tem seguido os teus discípulos.
tem mandado matar, aleluia, tem mandado tirar a cabeça, é um homem perigoso. Aí o Senhor Jesus vai dizer, é perigoso sim, pois ele estava nas mãos erradas, mas para mim ele é vaso de valor. Ele é um vaso que vai ser utilizado para levar a minha palavra para os gentios. Ele só está nas mãos erradas, mas agora foi eu que escolhi ele, sou eu que vou usar ele, pois ele é um vaso de valor, aleluia. Eu já vou encerrar. A Bíblia diz que aquela mulher vai fechar a porta da sua casa. Oh, Espírito Santo de Deus. Aquela mulher talvez tinha uma intimidade tão grande com os seus vizinhos, que talvez os seus vizinhos, vendo ali a situação que aquela mulher estava enfrentando, aí ela vai pedir aqueles vasos emprestados, ela vai fechar a porta. Oh, glória. Seus vizinhos talvez tenham criticado ela, falando, essa mulher é louca. Pediu vasos, vazios emprestados, vai fazer o quê? Ela não tem nada. Aí agora ela fecha a porta. Só que quando ela fecha a porta, é aí que Deus trabalha na vida daquela mulher. Aleluia, Jesus. Ei, meu irmão, não é porque a porta fechou que Deus não vai trabalhar na tua casa. Não é porque a porta fechou que Deus esqueceu de você. Não é porque a porta fechou que vai dar tudo errado. Mas quando Deus fecha a porta, Ele está dizendo, eu trabalho ainda de porta fechada. O mesmo Deus que trabalha de porta aberta, Ele trabalha de porta fechada. Vão te criticar porque fecharam a porta, vão falar mal de você porque fecharam a porta, mas tem um Deus lá dentro da tua casa, que está trabalhando na tua casa, que está trabalhando na tua vida, mas Ele não precisa explanar a tua vida, Ele só quer privacidade, então fecha a porta. Fecha a porta, que Deus trabalha na tua vida de portas fechadas. Deus abençoe em nome de Jesus.